de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que curte festa de arromba, para você que curte festa a dois, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós discutimos política, comportamento e o que mais pipocar nas redes sociais. E eu já vou começar com o Nelson. Nelson, como é que você gosta de pipocar nas baladas? Na verdade, eu não gosto de pipocar nem nas baladas, nem em lugar nenhum. Que é isso, menino? Pois é. Você tem idade para estar com os hormônios à flor da pele, pipocando? Não tem nenhum tipo de pipocar, nem nas baladas, nem em lugar nenhum. E como é que foi o final de ano? Foi muito bom com a família, minha esposa, meu filho, minha mãe, no interior de São Paulo. Então, foi um período porteira, muito porta... bom. Porteira, comendo porquinho, assado. Lá em Bastos, capital do ovo, minha cidade, na região de Tupã, Marília. Capital do ovo. É isso mesmo. É a cidade com maior índice de economia na avicultura, né? Não tem um ovo gigante na porta da entrada da cidade? Tem uma galinha, né? Que é a homenageada. Jura que tem uma galinha? Claro, tem Sabia. Uma galinha, tinha que ter um. É igual o Santos, né? Santos é um peixe, né? Aquele peixe enorme ali. Opa, não é isso? A chegada da cidade ali. E como é que foi? Pulou ondinha? Como é que foi? Estou com saudade de vocês. Como é que foi? Não pulei ondinha, não. Eu tava na casa do meu irmão, a gente fez uma festa bacana com toda a família, assistimos a queima de fogos ali, que durou 14, 15 minutos, foi bem legal. Você cronometrou? Não, eu já sabia, né, desse período. Eu esqueci que você que organiza lá em Santos. É você, o cara, você também vai ser vereador, isso. Ele que organiza. Duda, você que não veio por conta justamente dos intrusos, né? Como é que vocês chamam essa galera de São Paulo que desce O turista. Os turistas. Mas vocês devem ter um apelido carinhoso, né? Tem. Qual que é? A paulistada. A paulistada. A Duda aqui, ó. Duda está aqui, ela não pôde vir porque ela é de Santos também, por conta que não tinha transporte para Duda vir, não é isso, Duda? Exatamente. E como é que foi? Como é que foi seu final de ano? Foi tranquilo, foi em casa. Eu lembro que uma edição antes do nosso fim de ano, você tinha perguntado qual que era as nossas simpatias. Eu tinha comentado que a minha era ficar na varanda de casa vendo os arrastões. E realmente teve uma tentativa de arrastão aqui, mas não deu certo, graças a Deus. Amaciaram um pouco o bandido e depois ele foi preso. Que isso? Mas o meu fim de ano foi tranquilo. Eu fiquei dentro de casa mesmo. Assisti a queima de fogos, foi super bonita. Um passarinho me soprou que falaram que agora, em 2023, você ia estar com o cabelo vermelho? Ai, gente, vocês vão querer me matar, mas eu gosto de vermelho como cor. Infelizmente, alguma galera aí se apropriou, né? Pronto, agora o outro que se apropriou do cabelo da Duda. E você, Jamile? Se apropriaram do meu cabelo. Como é que foi o final do ano? Foi Santos, foi maravilhoso. Aí, ó. Não teve arrastão, pelo que eu vi, foi maravilhoso. Gente bonita, eu olhava assim no espelho. Só gente bonita. Você sentiu, Nelson, como é que é o clima aqui, né? De sábado o clima é outro. Foi maravilhoso, muito bom. Mas eu quero saber de vocês, como é que foi a festa do Lula, hein? Como é que foi a festa da posse? Ai, Ventura. Teve um arrastãozinho ali, né? Fala que 27 celulares, inclusive... É de lei, né? Não pode faltar. Como é que foi? Foi pra tomar uma cervejinha. Mas vamos lá, vamos tricotar em relação foi pra tomar uma cervejinha. à festa do Lula. Esperavam 300 mil pessoas, aí teve uma headline, né? Um clickbait dizendo assim, festa da posse... 280 mil pessoas não compareceram. Vocês viram essa headline? Então, assim, festa da posse, 280 mil pessoas não compareceram. Juro pra vocês, tem essa headline. Se você Quem buscar... foi, então? São os cantores? Pois é, aí tinha lá, acho que 20, 30 mil pessoas. Só que no dia da posse teve alguns revogaços, né? Teve alguns atos ali já políticos e é isso que nós vamos falar. Além de como foi a posse, eu quero que você primeiro, qual foi a sua visão da posse? Foi vermelha, né, Ventura? Assim como, lembra que a gente já mostrou aqui, inclusive eu já trouxe até foto aqui da primeira posse do Lula, que Brasília foi pintada de vermelho, a gente até comentou sobre isso e foi igual. Apesar dos esforços que toda a equipe tem feito dele, de marketing até, vocês já devem ter observado o logo da nova administração federal, que é Brasil, verde e amarelo, e uns tons... Brasil da Reconstrução, né, se não me engano, com os tons vermelhos ali, né? Todo o esforço para associar
aí a nossa bandeira, as nossas cores ao partido deles, infelizmente, não deu certo não, porque no dia da posse só tinha gente de vermelho. E qual é para surpresa de 0 pessoas, na verdade, né? Quem é que esperava que ia ter gente ali de verde e amarelo? Quem esperava ali que ia ter gente patriota? Quem esperava que ali estariam as pessoas celebrando o Brasil? Pelo contrário, muito pelo contrário. Estavam ali celebrando a vitória, o retorno de, como disse o vice-presidente, né, no passado, como disse o vice-presidente no passado, é bom que fique bem claro, o retorno à cena do crime. E foi o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não vi bandeira nenhuma do Brasil, não vi uma faixa sequer verde e amarela, pintaram Brasília de vermelho, que é a cor, aliás, que vai determinar os rumos da nova administração. É o símbolo do comunismo, é a cor do comunismo que já está acontecendo aqui no nosso país. Só não vê quem não quer. Nelson, como é que você viu a posse e o que mais chamou a atenção em relação às falas, aquilo que já foi revogado e tudo mais, e o reflexo disso daí justamente para a população? Qual foi o que chamou mais atenção? Bom, Ricardo, primeiro sobre o evento, né, sobre a posse. A gente viu que eles já anunciavam o que foi apelidado de Lollapalooza, né, diversos artistas nessa festa da posse como uma estratégia de encher a esplanada, encher Brasília de pessoas para lá no meio dessa multidão. 60 artistas, né? Muitos artistas. E era uma estratégia mesmo, né? Porque se você comparar, por exemplo, o que foi a campanha petista durante as eleições, os comícios não enchiam de tantas pessoas assim. Aliás, essa era uma comparação que era sempre feita com os eventos do presidente Bolsonaro. Pois é. E então a gente já sabia que o Lula e os seus correligionários não levam pessoas, não enchem uma plateia, especialmente num espaço tão grande como é ali na esplanada dos ministérios. Então eles chamaram esses artistas para o quê? As pessoas vão para ver os artistas, porque a gente sabe que nem todo mundo é tão politizado, as pessoas votam em um, vão aproveitar porque é de graça. Vão aproveitar porque é de graça, é show grátis. E aí eles esperavam essa multidão para lá, no meio do show, pegar o microfone e aparecer na foto, como se todas aquelas pessoas estivessem ali para ver o presidente Lula e a sua comitiva, né? E eles queriam mesmo um grande evento, Ricardo, no meu ponto de vista, porque isso faria parte de um roteiro que vem sendo construído na narrativa do governo petista eleito agora, de muito tempo, né? Primeiro, o presidente que é preso injustamente por alguém que depois veio a ser ministro do governo opositor e que sai da cadeia nas mãos do povo e que se candidata e vence as eleições. Então, eles precisavam, nesse filme, nesse roteiro, ter um encerramento desse ciclo. A Carla Camurati, inclusive, está escrevendo, né? Pois é. Não duvide. Série contando toda essa história. Não duvide se isso vai virar filme, série, enfim. E eles precisavam de um final, né? Apoteótico, exato. Que seria nessa posse que eles esperavam, imagino, mais gente. E aí, nos discursos que você provocou essa reflexão, a gente, infelizmente, vê um tom muito revanchista. Tom muito ainda que divide o público, né? De nós contra eles, de fazer muitas críticas ao governo antecessor, o que, infelizmente, não indica para um futuro que a gente merecia, que era de pacificação, de união, de final de eleições de fato. Essa é a minha visão, inclusive eu vejo até que destoa por muito o discurso no parlamento, né, no Congresso, e depois o discurso lá no Palácio do Planalto. Um é muito mais polido, o outro é muito mais, acredito, verdadeiro, revanchista, que continua dividindo a população. Mas o amor não venceu, Ventura? Eu vou perguntar para a Jamília exatamente isso. Porque, olha que legal, o Nelson, ele trouxe um tema muito interessante, que é o quê? Passou-se a eleição toda, a campanha toda, dizendo o quê? Não, o Lula vai ser o candidato que vai unir, que vai integrar, que vai representar todos os brasileiros, né? Só que justamente quando assume, as primeiras atitudes são o quê? Primeiro, vou revogar o certificado de registro das armas. Então você não pode mais
andar, o GT na realidade, né? O guia de transporte. Você tem as armas, mas você não pode mais, está em suspensão, ó, você não pode mais tirar o CR como atirador, colecionador ou caçador, está em suspensão. Você não pode abrir uma atividade relacionada ao tiro, então os clubes de tiro estão em suspensão. Você não pode comprar arma, você não pode pedir esse requisito, e você não pode mais transportar a sua arma para o stand. Então, você não pode mais. E aí, qual foi a... E eu quero perguntar aqui para a nossa doutora aqui, porque eles disseram que por conta do crime, por conta da violência. Mas nós temos os dados que, assim que a escalada dos CACs foram acontecendo, hoje somos mais de 1 milhão de CACs, caiu de forma assim drástica o crime no Brasil. Caiu mais de 40%. Então, você não vê isso, Jamile, como justamente uma provocação? Ah, com certeza. Antes de mais nada, antes de falar nesse detalhe, eu queria só te dizer uma coisa que me chamou a atenção. Né? Eu gostei de todas as observações, mas teve algo que, se a gente for fazer uma comparação dos 4 anos atrás, onde você ia, as pessoas estavam ligados na TV acompanhando a posse. E com aquele sentimento assim de, poxa, agora vai dar certo, sabe? Todo mundo ligado, independente da classe, da cor, da raça. E aí o que aconteceu? Na hora da posse, eu estava fazendo bolo na cozinha. Eu saí, porque faltou um ingrediente, e aí eu fui para um armazém, como diz lá no Acre, para um local bem simples, mas estava vendendo lá na esquina, e aí eu fui comprar a cartela de ovos. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhorazinha com a neta e a TVzinha lá e a mulher passando as compras. Eu perguntei, disse, poxa, vocês não estão vendo a posse? Aí a senhorazinha disse assim, eu lá vou ver isso, minha filha, tô nem aí para isso. Aí eu perguntei, diga, a senhora votou em quem? Aí falou na pessoa que estava sendo empossada naquele exato momento. Eu digo, mas a senhora não vai ver? Ela disse, eu lá quero ver, esse cara já tá com a vida ganha, eu vou me preocupar? Ou seja, as pessoas votaram, mas elas não votaram com aquele sentimento de patriotismo, sabe? E aí vem no que o Nelson falou, né? Estavam esperando em torno de 300 mil pessoas, lá não tinha quase em torno de 30 mil pessoas. Não tinha mais do que isso. Não. Pois foi não calculado tinha mais entre 20 e 30 mil no máximo. Mesmo fazendo o que fizeram para atrair as pessoas, mesmo assim elas não se importaram, né? Então... agora, voltando para o que o Ricardo perguntou, não só esse detalhe da revogação da lei do desarmamento, como também a questão das outras. Porque qual foi a ordem que foi dada para cada ministério, para cada ministro? Olha, verifica o que a gente pode revogar do que foi apresentado pelo Bolsonaro. Então, essa foi a maior regra. E todo mundo, nesse período de transição, estavam fazendo essa análise, justamente para apresentar e dizer, olha, essas aqui foram as leis que foram apresentadas e foram aprovadas, que estão em vigor e que a gente precisa revogar. E fazer algo diferente para que o nome do antigo presidente não permaneça na boca da população. A gente precisa trazer algo novo. Você sabe, é um jogo sujo, é um jogo sujo. Você sabe, ô Duda, que no Antigo Egito, uma das coisas que as pessoas tinham mais medo era que o nome fosse esquecido. Então, quando vinha um novo faraó e ele tinha o seu deus de predileção, né, aquele que ele ia honrar e tudo mais, ele mandava muitas vezes acabar com as estátuas. Então, as estátuas, o nome era proibido, inclusive, falar o nome do antigo faraó, ou de um desafeto, né? Quando eles iam conquistar, quebra tudo sobre aquele povo dominado. Até o nome era proibido. E os sacerdotes eram mortos? Aqueles mortos, exatamente. Então, Duda, o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Mais uma vez, os decretos foram feitos pelo Bolsonaro e pelos ministros do Bolsonaro. Só que foram muito aceitos pelo povo. Você entendeu? Então, olha que interessante. Quando você tem o fim da Secretaria da Educação para Surdos, você não vai justamente de encontro
não ao encontro, mas de encontro justamente essa população surda. Quando você acaba com a Secretaria da Alfabetização, você não vai criar de novo uma cisão? Você não vai criar de novo um revanchismo? Não com o Bolsonaro, mas com as pessoas que justamente se beneficiavam com isso. Como é que você vê isso, Duda? Eu vejo exatamente da forma como você colocou, mas a questão é que quem disse que eles se importam, né? Quem disse que as pessoas os ministros, as pessoas que assumiram o governo agora estão minimamente se importando se isso vai trazer malefícios para a população ou não? Eles não se importam. Se eles se importassem, eles não teriam revogado tanta coisa numa simples canetada logo que assumiram, né? É aquilo que o Kobayashi falou. É um sentimento de revanche, né? Mas o problema disso é que não é uma revanche só contra o Bolsonaro em si. Não é uma revanche contra o oponente dele. É uma revanche contra 49 milhões de brasileiros que não votaram em Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a impressão que dá. Até porque ele fez questão de deixar isso bem claro. Quem perdeu, que fique quietinho. Frase que ele disse, saiu da boca dele. Quem perdeu, que fique quietinho. Só que, quando você para pensar, quem perdeu, né, foram 49 milhões de pessoas, no mínimo. No mínimo. Então, é um número muito grande de pessoas que vão ser alvo constante dessa revanchezinha do PT. Quando a gente fala que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, por que a gente levanta tanto essa pauta? Porque a gente sabe que isso é um risco real. Quando a gente fala disso, dizem que a gente é conspiracionista, né? Que a gente está exagerando, que é coisa da nossa cabeça, são os delírios comunistas, né? Que é um fantasma, é coisa imaginária. Mas quando acontece a posse, está todo mundo de vermelho. Inclusive, tinha gente carregando versões vermelhas da bandeira do Brasil. Sim. Então, assim, quando a gente diz que a nossa bandeira não vai ser vermelha e que a gente vai se opor a isso ao máximo possível, é porque é uma possibilidade, é tangível, dá para a gente ver, está cada vez mais próxima. Então, esse que é o problema desse revogaço do amor que ele fez, né? É uma revanche contra 50 milhões de pessoas, praticamente, no mínimo. É muito perigoso, porque mostra que não existe preocupação nenhuma com o povo brasileiro em si. Existe preocupação de beneficiar quem está do lado deles e dane-se o resto. Perfeito. E olha que interessante, a gente tem até aqui embaixo, aqui nos caracteres, você que está em casa, você está lendo, mercado não se anima com o novo governo Lula. Estatais perdem cerca de 33 bilhões, com B de bola. E o valor do mercado, e o dólar pode subir. Pode não, vai subir. Já está subindo. Isso é fato. Já está subindo. Até porque é uma conta matemática, muito simples. Quando você tem um mercado instável, principalmente comercialmente e de forma judicial também, você tem uma estabilidade jurídica, as pessoas tiram os dólares. As pessoas, os fundos de investimento, os países que põem dinheiro aqui no Brasil, eles tiram. Se tira o dólar, tem menos do dólar, o dólar sobe. É assim que acontece. Se muita gente coloca o dinheiro aqui no Brasil, dólares entram, o dólar vai cair. É igual eu já fiz várias vezes aqui a brincadeira do café. Né? Se você tem muito café, o café abaixa. Se sai o café sobe. Dólar é a mesma coisa. E mais ainda, sabe quanto que a Bolsa perdeu? Em grana, virou papel, virou fumaça, você sabe, Jamile? Pois então, não sei de cor. Você sabe, ô Nelson? Você sabe quanto? Não. R$500 bilhão. Você sabe quanto que é meio Não dá nem pra imaginar, né? Que é de isso? reais? É mais de 500 bilhões. Sabe quanto que a Previdência, e vamos falar de Previdência também, né? A Previdência ia economizar em 10 anos com 1 trilhão. Ela economiza em 10 anos. A gente perdeu em 4 dias. 4 dias. 4 dias. Metade de uma economia da Previdência Social de 10 anos. Inclusive, esse dado que está ali, de 33 bilhões, alguns economistas calcularam em torno de 38 bilhões. Isso. Né? Então, assim, o valor é muito alto. Muito alto. E qual que vai ser a resposta disso, Jamile? Porque assim, ó,
Vamos lá, vamos lembrar aqui do Léo, do nosso amigo Léo Giordini. Ele falou assim, a Dona Maria, preta, pobre, periférica, mãe solo, ela não quer saber da Bolsa de Valores. Realmente, ela não quer saber da Bolsa de Valores. Mas afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Como? É isso que eu quero saber. Explica aí pro pessoal. Você mesmo acabou de falar. Quando o dólar tá baixo é porque tem muito. Quando tá alto é porque tem pouco. Quando tem muito e o dólar tá baixo, significa que o pessoal tá investindo dinheiro, tá injetando dinheiro na gente aqui. E a economia tá girando. Então todo mundo tá ganhando. Por quê? Porque a pessoa que tinha pouco dinheiro, o dinheiro dela começou a valer mais, ela começou a gastar mais. Aí ela foi ali no mercado, comprou uma coisinha a mais e a economia vai girando, girando. Quando significa que tem pouco, significa que as pessoas não estão acreditando no Brasil, estão guardando seu dinheiro. É a mesma coisa que se você fosse, o Ventura falou do café, do limão. O limão é o seguinte, quando você vai no mercado, o limão está R$ 7, R$ 8 o quilo, significa o quê? Que está fora da safra, tem pouco. Quando o limão está 2, 3, às vezes R$ 1,99 o quilo, significa que está na safra, tem muito. Quando tem muito, está barato, você vai lá e compra. Né? Você vai lá e compra, enche a sua casa de limão e faz uma grande limonada. Isso quer dizer que as coisas estão andando, que o produtor rural está faturando. O produtor rural, ele depende da máquina, ele compra a máquina para cuidar da lavoura dele, então já é outro mercado que ele atingiu. Ele compra adubo, defensivos agrícolas, outro mercado que ele atingiu. É tudo interligado. Então, o pessoal que fala assim, não tem nada a ver comigo a Bolsa tem tudo a ver com a economia. Sabe por quê? Também, de repente, vem investimento de fora numa empresa, a empresa expande e contrata você para trabalhar. Agora, se não tem investimento de fora, a empresa se fecha, não contrata mais ninguém, às vezes manda um embora e você vai ficar desempregado indo atrás dos 600 conto do Lula. Jameira, explica para o pessoal de casa, né, de uma maneira super didática, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu não ganho em dólar, eu não compro dólar, eu não compro ações na Bolsa, como eu que só compro arroz, feijão, cigarro, cerveja, como é que eu sou impactado por o dólar subir e a Bolsa de Valores perder tanto valor? Eu vou te responder essa pergunta, mas antes, eu estava perto de gritar pro Fabiano. Fabiano, mas grita! Aqui você tem todo o direito do mundo. Grite com o Fabiano. Tivemos aqui num programa falando... Para mim ou contra mim? Sobre a questão deles tentarem tirar de algum lugar para efetuar o pagamento do Bolsa Família. Né? E aí teve um rapaz que escreveu dessa seguinte forma. É porque eu não costumo responder, né? Mas ele escreveu dessa forma. Doutora, mas você não vai pagar diretamente Bolsa Família. O que você tem a ver com isso? Não. E aí é muito triste quando alguém faz esse tipo de pergunta, porque a pessoa não tem noção que todos nós vamos efetuar o pagamento. E essa conta daquilo que nós estamos conversando aqui vai parar no bolso de cada um. Por quê? Porque se os economistas não querem mais investir no Brasil, como é o que está acontecendo, por isso que teve esse aumento, vai fazer o quê? A inflação vai aumentar. E aí vai atingir tudo aquilo que o Fabiano falou. Vai atingir desde o feijão, de tudo. Tudo aquilo que a gente come, do que a gente compra, daquilo que a gente paga para as necessidades na nossa casa. Então, se você recebe um salário mínimo, 1.250, por exemplo, por mês, aquilo que você conseguia comprar de 2 quilos de arroz no mês que vem, você vai conseguir comprar um. Porque vai aumentar, e aí é diante disso que vai gerar diretamente uma consequência negativa nas nossas vidas. E as pessoas não param para pensar que isso vai atingir, sim, diretamente a todos. Nelson, olha que interessante, eles estão pensando, além desses revogaços que já estão acontecendo, mexer na Previdência, olha que loucura, hein? Ou seja, voltar o que era... E também algumas questões trabalhistas também. Ou seja, se não me engano, foi uma central sindical que pediu agora para o STF para que não fosse mais, nesse período, que você pudesse mandar o funcionário embora, a não ser por justa causa. Pois é, Ricardo, infelizmente, né? A gente viu, por exemplo, essa discussão da reforma trabalhista alguns anos atrás, em que a grande maioria da população chegou a entender que a Previdência era deficitária, que se continuasse como estava, a gente teria uma falência do sistema previdenciário, não ia ter dinheiro para pagar a aposentadoria de ninguém, a não ser que o Estado só fizesse isso, todo o dinheiro tirasse da saúde e da educação para pagar a aposentadoria. E lá, quando a gente teve essa discussão e a aprovação da reforma da Previdência, a gente teve a participação do PDT, que é presidido pelo Carlos Lupe, e que agora assumiu como ministro da Previdência Social
com uma posição naquela época muito firme contra a reforma. E agora, na posse dele, ele discursou para todo mundo ouvir que a Previdência não é deficitária, ou seja, alguém que foi contra a reforma da Previdência está com a pasta da Previdência. Isso assusta muito, demais, porque ele, como presidente do PDT, na época, chegou a suspender e até expulsar os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência, e agora ele faz esse discurso que impacta nessa frase que a gente tem aqui no GC, impacta na opinião do mercado. A gente vê até o Meirelles, que fez a campanha aí para o presidente Lula no segundo turno, especialmente, criticando essa fala, porque o que o Meirelles disse é que a campanha foi Lula, mas o governo parece ser Dilma. Ele está praticamente repetindo os mesmos erros do governo Dilma. E a gente tem, por exemplo, todas essas possíveis reformas, né? Uma nova mudança no sistema previdenciário, uma nova reforma, uma contra-reforma trabalhista, né? Que foi anunciada também pelo ministro como uma intenção que vai aumentar direitos trabalhistas. Eles querem incluir direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativo, para os entregadores, o que assim seria péssimo. E eles querem voltar à própria contribuição sindical, que é algo assim que querem não se vai voltar, viu, Nelson? Não se justifica de forma nenhuma. E tudo isso que acontece, complementando o que a Jamílio, que os colegas já aqui muito bem colocaram, vai impactando o mercado, porque qual é a empresa multinacional de fora do país que tem segurança econômica de colocar dinheiro no Brasil? E qual é o empresário brasileiro mesmo que tem a intenção de abrir uma nova planta, abrir um novo empreendimento, expandir o seu negócio, se ele não sabe se daqui a pouco ele expande e vai ter mais impostos para pagar o rombo do teto de gastos, você vai ter mais impostos trabalhistas, você vai ter mais contribuição previdenciária. O dinheiro está na mão das pessoas e eles não têm coragem de investir em geração de emprego, em desenvolvimento. Por quê? Porque vem aí o governo que vai fazer uma nova reforma trabalhista, uma nova reforma previdenciária e, já disse o Haddad, uma nova reforma tributária. Qual é a expectativa? Nova não, velha, né? O que me chama a atenção é a descredibilidade nas palavras dos parlamentares. E é tudo aquilo que a gente vem falando em todos os programas. Por quê? Porque uma hora eles falam uma coisa e aí a gente falou muito sobre a retrospectiva. O que poderia acontecer também para o ano 2023? Que viria o quê? A politicagem. Ou seja, um cara, com todo respeito, né? No caso, um parlamentar... Vou reformular minha palavra. Reformula, porque senão você vai para o inquérito da fake news. Pelo amor de Deus, não. Como é que você chama uma pessoa de cara? Olha só, então... Excelentíssimo. Excelentíssimo, né? Que lutou, batalhou justamente para não ser aprovado e depois volta totalmente contrário porque alguma coisa aconteceu. E você acha que o investidor fora do país, ele não está analisando todo o contexto? Eles têm pessoas preparadas justamente para averiguar toda essa situação. E aí, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Os meus maiores clientes que mais me dão trabalho na hora de negociar são as pessoas que mais têm condições financeiras. Vocês sabiam disso? Não. Eles analisam tudo. Claro. Contrato, fazem isso, fazem aquilo, leva até para outros advogados para analisar. Uhum. Então, essas pessoas que justamente querem investir no Brasil, elas ficam o quê? Não, eu não vou investir. Porque se uma hora é uma coisa, depois é outra, eu prefiro esperar. Como é que eu vou gastar o meu dinheiro, né? Com certeza. E mais engraçado que a gente fala de multinacionais, pessoas... Sabe o seu José da padaria? Sim. Então, ele compra trigo. Trigo é calculado na bolsa. Em dólar. Entendeu? O cara que faz sapato, você sabe onde que é a bolsa de couro? Sabe onde que é a bolsa de couro? É na China. Sabia disso? O preço do couro, para você fazer um sapato, é cotado na China. Uhum. Olha que loucura. E aí as pessoas acreditam que o quê? Que o seu José, ele vai comprar o trigo mais caro, ele vai ter um frete mais caro, ele vai ter impostos mais caros, ele vai ter que pagar o sindicato, ele vai ter que pagar um monte de coisa que criaram para ele pagar. E você acha que ele não vai aumentar a coxinha? Exatamente. Você acha que ele não vai aumentar o pingado? Por que o pingado aumenta? Porque as pessoas aumentam os custos. O seu José, ele não vai trabalhar de graça.
Você trabalha de graça, Jamile? Não. Relógio trabalha de graça? Tem que pôr bateria ou dar corda. É a mesma coisa do seu José da padaria. É a mesma coisa do tiozinho do cachorro-quente na frente da estação. Ele trabalha de graça? Não. Ele vai comprar a mostarda, ele vai comprar o pão, ele vai comprar a batata palha, vai aumentar. E aí você que compra o cachorro-quente vai pagar mais caro, mesmo não se interessando em dólar, mesmo não se interessando na bolsa. Esse exemplo é perfeito, viu? É simples assim. Vai na padaria, é que às vezes a pessoa imagina um cara da Faria Limer, entendeu? Onde eu vou botar os meus bilhões? Olhando no aplicativo, é o seu José que vende cachorro-quente lá na estação onde você pega trem, amiguinho. Ele não vai trabalhar de graça para você. Ele precisa ter lucro. É igual a Duda. A Duda trabalha de graça, por exemplo. Até mesmo. Eu quero saber da Duda. Duda, você já está sentindo isso? Eu quero saber o seguinte, você está sentindo as pessoas, até aquelas pessoas que votaram no Lula, eles estão percebendo que a caixa de Pandora veio com muitas surpresinhas, né? O Kinder Ovo veio com muitas surpresinhas desagradáveis? Como é que você está percebendo os seus pares e as pessoas que votaram na esquerda e agora estão tendo essas surpresas que nós cantamos a bola e ninguém queria acreditar porque a gente estava sendo a teoria da conspiração? É exatamente isso que você falou, né? A eleição do Lula e a forma como Lula e ministros e companhia têm agido, ela é novidade só para quem passou o período eleitoral inteiro assim, de ouvido fechado, porque a gente fez questão de avisar. A gente avisou. Inclusive, eu deixo bem claro que nós avisamos toda vez que alguém vem com esse papo para cima de mim. É muito grave as consequências que tudo isso pode trazer. Por exemplo, a gente tem essa história aí que estão querendo fazer de você só poder demitir por justa causa. O que vai acontecer? Vão parar de contratar. Vão manter só os funcionários que já têm e vão parar de contratar gente nova. Porque quem garante que aquele funcionário não vai ser um funcionário terrível, que só vai te dar prejuízo e você não vai poder demitir ele, se não tiver justa causa? Tem a questão da aposentadoria. Ela não era deficitária, vamos voltar para os moldes antigos. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns 40 anos, o pessoal da minha idade, quando quiser se aposentar, não vai conseguir se aposentar. O governo vai olhar para a nossa cara e falar, opa, não tem, agora que chegou a sua vez, acabou. Sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas vivem muito e têm poucos filhos. Ou seja, são poucas pessoas trabalhando e movimentando o mercado se comparado com o tanto de gente que está envelhecendo e pronto para receber a aposentadoria. E foi por isso que ocorreu aquela mudança na idade da aposentadoria, para conseguir bancar esse tanto de gente. Aí eles voltam para os moldes antigos e quando for a nossa vez, da galera da minha geração, e acho que até da geração do Kobayashi, por exemplo, vai chegar lá, não vai ter nada para a gente receber. Olha só que beleza. Outra promessa terrível deles, que eu não lembro qual dos colegas que foi que citou, é de regulamentar os trabalhadores de aplicativo. Uber Eats, iFood, 99 Táxi, essas coisas. Sabe o que vai acontecer? As empresas vão todas pular fora do país. E aí o cara que conseguia trabalhar, fazer a grana dele, que tem muita gente que fica rico trabalhando de Uber, o cara que fazia a vida dele, estava ganhando numa boa, todo mês, bonitinho, vai ficar desempregado, porque a empresa vai simplesmente sair do país. Porque a empresa não vai querer pagar 13º e um monte de coisa para o trabalhador autônomo. É isso que ser autônomo significa, né? E aí o que acontece? O cara que estava ganhando bem, em troca de poder ganhar um 13º ou algo do tipo, vai ficar desempregado. Aí você pergunta para esse trabalhador o que ele preferiria, né? Então, assim, é um caos econômico terrível, cara. É bem assustador o que está por vir. Bastante assustador, bem caótico. Porque quem se ferra não é quem está cheio da grana, né? Não é o burguês safado que a esquerda tanto diz que detesta. Quem se ferra é justamente o coitado do proletariado, isso. Que, como o Ventura falou, que vende cachorro-quente na porta do metrô, que vende churros na rua da praia. A Dona Maria, que o Ventura sempre fala, que faz faxina. Essa galera aí que vai se ferrar. Que vai ir no mercado e não vai conseguir comprar uma caixa de leite, não vai conseguir comprar uma bandeja de ovo, porque pode não receber em dólar, mas a cotação do dólar afeta literalmente todo mundo. Eu lembro que no dia da eleição, talvez eu estoure um pouco meu tempo aqui, mas eu quero fazer esse adendo, no dia da eleição, quando eu saí, eu passei numa sorveteria. É uma
uma sorveteria tradicional que eles fazem tudo caseiro que tem aqui, e eu fui perguntar pro rapaz, você foi votar? Ele falou, eu não. Independente de quem ganhar a eleição, eu vou ter que sair para trabalhar do mesmo jeito. E é muito triste quando você vê a pessoa pensando desse jeito, né? Porque quem ganha a eleição vai tomar medidas que vão afetar diretamente na vida da pessoa mais simples. E a vida da pessoa mais simples está para ficar muito mais complicada nesse próximo mandato. Perfeito. E olha que interessante, quando a Duda... Vão vir... Você conhece hater? Você tem hater, Jamil? Nelson não tem hater. Não, você não tem cara que tem hater, bichão. Mas também não tem seguidor, então não faz diferença. Agora você vai começar a ter muitos seguidores e muitos haters. Porque o hater já vai falar assim, ela falou que dá pra ficar rico fazendo Uber. Depende o que é riqueza pra você. Se sobrar uma coisa no final do mês, você é rico. Se o cara ganhar R$1 milhão e ele tiver uma dívida de 1.100.000, ele é pobre, porque ele não vai conseguir pagar. Simples assim. Se os desejos deles são maiores do que quanto ele ganha, ele é pobre. Se os desejos dele forem menor do que quanto ele ganha, ele é rico, porque sobra dinheiro. Eu conheci um Uber, ele tinha restaurante. Você acredita que ele fechou o restaurante dele, foi fazer Uber, ele tá tirando 8 pau livre por mês. R$8.000 livre. Mas vê quantas horas ele está trabalhando. Ele trabalha 12 horas. É só encarar o trabalho. Ele encara o trabalho. Ele tá tirando, mas é livre, viu? Isso mesmo. Livre. Agora eu quero perguntar o seguinte. Nelson, pegar você para Cristo. Vamos lá. Porque os outros já estão acostumados aqui, que nós vamos... Batizar, né? Você sabia que você está... Fala uma pessoa que você admira. Uma pessoa que eu admiro? No mundo, assim, que você fala, nossa... No mundo? É, assim, uma pessoa distante, no mundo. De qualquer área? Qualquer área. Aquela que você fala assim, meu Deus, eu nunca vou conhecer essa pessoa. Eu admirava o Pelé, por exemplo. Não, Pelé não morreu já, bicho. Fala alguém vivo, criatura. Admiro o Neymar, por exemplo, no futebol. Gosto de futebol, por exemplo. Você sabe quantas pessoas entre você e o Neymar tá pra você? Dizem que é 5, né? É entre 5 e 7. Ou seja, entre você e o Neymar, existem apenas entre 5 e 7 pessoas. Só que daí eu quero puxar exatamente isso. Porque o STF, ele fez o quê? Uma super quebra de sigilo, Nelson? Calma lá. Explica aí, porque eu tô como leiga aqui, todo mundo... 5 e 7 pessoas do quê? O Steven Milgram, e olha que interessante, ele fez esse teste, ele é um psicólogo, com cartas. Sim. É legal explicar isso para o pessoal de casa. Então imagina, a pessoa, por exemplo, eu quero conhecer a Madonna, eu quero conhecer o Dalai Lama, a Duda quer conhecer a Victoria's Secret. Então, entre você e qualquer pessoa do mundo, pode ser o presidente da República, pode ser o presidente da Indonésia, sim, entre 5 e 7 pessoas que impedem ou que facilitam você conhecer essa pessoa. Então, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que vai conhecer essa pessoa. Nossa, não sabia. E mais ainda, quando ele fez esses testes, ele fez com cartas. Então era tipo assim, puxa, eu quero conhecer a Madonna. Para quem que eu posso mandar uma carta? Eu conheço um produtor musical. Eu vou mandar para ele. Olha, eu gostaria de conhecer a Madonna. E aí ele manda para alguém que ele acredita e ele vai mandar provavelmente um produtor musical, talvez dos Estados Unidos, que vai mandar para alguém. Então essas cartas chegavam nas pessoas em menos de 7 elementos, em média de 5 a 7. Com a rede social, isso diminuiu drasticamente. Se você olhar no LinkedIn, você vê lá quantas pessoas que você curte e essa pessoa está ligada naquela outra, na primeira camada, na segunda, na terceira. Só que olha o que acontece. O STF, ele criou a super quebra de sigilo. Então ele pegou 8 pessoas e quebrou o sigilo dessas 8 pessoas. Agora, olha a mágica, Nelson. Só que essas pessoas que eles quebraram o sigilo, quem for conhecido dessas pessoas, o delegado vai poder quebrar o sigilo também. Então, se alguém mandou uma mensagem, se alguém conversou, porque eles vão fazer geoespacial também. Se você esteve no mesmo local dessa pessoa, que nem eu e você, agora a gente temos uma ligação. Porque o Google já sabe que eu e você estivemos próximos por causa do nosso sistema operacional. Vai poder quebrar, olha isso, Jamile, o sigilo e pode linkar essa pessoa para o inquérito também. Aí a minha pergunta é, você está preparado para ter o seu sigilo telefônico e de mensagem quebrado, seu Nelson? Ninguém está preparado e, na verdade, ninguém deveria esperar por isso, né, Ricardo? Porque essa é uma medida, uma decisão de constitucionalidade muito duvidosa. A gente sabe que em Estado democrático o processo deve ser democrático, especialmente o processo penal que lida com garantia fundamental, que é a liberdade, né? Um direito básico. E essa decisão, ela é errada do começo ao final e com um detalhe, né? Ela permite a constrição de um direito
cautelarmente, processualmente, por antecipação, quando, na verdade, a regra do nosso sistema jurídico é que qualquer constrição a qualquer liberdade, seja a da sua privacidade, da sua intimidade, a sua caixa de e-mail, a sua conversa de WhatsApp, as suas ligações, a sua localização, qualquer constrição a qualquer desses dados precisa ser antecipadamente autorizada por decisão judicial e devidamente fundamentada. Tem que saber quem e por quê. E agora a gente vê o completo descaso com uma conquista que foi a garantia dos direitos fundamentais. A gente precisa lembrar que o Estado só é democrático hoje, e a gente fala tanto disso, né? Porque em algum outro momento, no passado, a gente tinha decisões de acordo com a vontade do rei. Ele mandava prender, matar, decapitar a sua vontade. Quando ele não gostava de alguém, ele mandava. Isso ficou no passado e a gente conquistou um processo democrático que dá direito às pessoas e que agora a gente vê se minando aí cada vez mais com decisões como essa. Conhece alguém, esteve no mesmo local, já é o suficiente para você ter a sua vida devastada. Porque, não sei se vocês viram a amplitude dessas constrições, ligações telefônicas, dados telefônicos, SMS, localização, dados bancários, são todos os tipos de constrições mesmo. Devassa a vida da pessoa. Engraçado que a gente vem falando disso sistematicamente aqui nessa mesa, a doutora Jamílio e tantos outros advogados e juristas que vêm aqui que falam exatamente o que você falou, Nelson. E até agora a gente não viu nada contrário acontecer. A gente está vendo um negócio andar e ninguém se levanta para falar disso. OAB... Tá muda. Tá muda. Ninguém daquela galera que foi lá assinar aquele negócio lá na USP, não sei o que lá, babá. Ninguém fala nada. O grupo Prerrogativas. Ninguém fala nada. O perigo disso, eu já falei nisso, aqui na mesa também, é que é o seguinte: encontraram um meio para controlar. O sistema encontrou um meio para controlar. Só que esse controle, na minha opinião, uma hora foge do controle. E vai sobrar para quem não deve. Hoje, os meus inimigos estão sendo controlados. Amanhã, esse poder, esse cão que eu alimentei para ir morder o meu inimigo, ele vai ficar com fome e ele vai me morder também. E a gente precisa lembrar uma coisa, vocês falaram da OAB, muito perigoso isso. Registrar, né? Que como é uma decisão que tem o amparo e tem a guarida judicial do STF, ou seja, lá na Suprema Corte, a gente deveria ter uma atuação firme do Conselho Federal da OAB, lá de Brasília. E que, infelizmente, hoje não tem a legitimidade necessária para agir. Porque, acreditem, a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Federal não é escolhida pelos advogados, a presidência, até hoje, em tantos anos. A OAB que participou do processo democrático, tem uma história, aliás, né, para e passa com a história do constitucionalismo, não tem ainda no Conselho Federal a sua presidência escolhida pelos próprios advogados. Isso acontece nas subseções e nas seccionais. Pessoal, o Nelson, inacreditável. O Nelson falando, eu estava aqui olhando. Ele foi muito incisivo quando ele falou sobre a questão, praticamente, tem que ser uma exceção à quebra do sigilo telefônico. O que não está acontecendo, e a gente vem, muitas vezes falando sobre isso. É até cansativo, né, Nelson? Não sei se você já percebeu. É até cansativo. Porque você entra na intimidade da pessoa, né? E o pior é que foi dada uma carta branca para trabalhar e agir para mais 8 pessoas, até 8 pessoas, pelo que a gente percebeu. Não, são 8 pessoas. A partir dessas 8, qualquer pessoa que tiver ligação, fica ao infinito. Fica ao infinito. Se elas conversarem com 10 pessoas cada uma, já virou 80. É isso aí, virou 80. É inacreditável. E aí isso é uma carta branca, ou seja, sem fundamentação, 88. sem base legal nenhuma para isso acontecer. Mas eu quero mostrar um detalhe, que eu não sei se vocês prestaram atenção, foi que qualquer notícia que sai nos jornais, processos judiciais, em grau de sigilo elevado, a gente consegue ter acesso. No entanto, essas informações, nenhum site, nenhuma mídia trouxe a informação de quais são os 8 nomes. Eu não descobri também. Nenhum. Eu fiz algumas pesquisas e não tem. Ou seja, será que é medo da Suprema Corte de ter alguma represália se passar essas informações? E detalhe, eu queria fazer um debate aqui. Por que isso está acontecendo? Será que é para atingir o ex-presidente ou não? Mas você tem alguma dúvida em relação? Porque virou... O que acontece? Isso virou, tipo assim, a gente pode fiscalizar esses
E se eu não quiser fiscalizar esse outro grupo, eu não fiscalizo. Assim como já acontecia, por exemplo, com a censura que a gente viu acontecendo. Eu não sei se você vai falar... Fala aí, mas é algo... Mas é um tipo de isolamento, porque, primeiro, se você... Vou dar o exemplo da censura, porque vai ficar mais didático da gente entender. Se você censura um órgão de imprensa, você coloca ela numa praça pública e está falando, olha o que acontece com quem eu acho que está agindo de forma errada. Então, todos os outros veículos de imprensa, por exemplo, parte deles vão... se calar porque tem interesse e outra parte vão se calar porque tem receio, tem medo. Isso. E a mesma coisa é o isolamento agora social dessas pessoas. Né? É como se essas pessoas estivessem contaminadas. Isso. A gente teve o período da pandemia, que olha só, eu vou falar para todas as pessoas, e já esses nomes vão aparecer, para que ninguém se comunique com essas pessoas, com esse clã. Porque se vier e se comunicar, vai ter... E o que vale? Vale comentários. Então imagina, vai ser como Se você chegou na página do cara falou, é isso aí. Pronto. Então, olha que loucura. Ou seja, como você falou, vai ter um isolamento, eles estão conseguindo um isolamento irreversível, inclusive dentro da rede social. Porque antes, na década de 60, né, quando o pessoal se reunia nos aparelhos, que eram as casas, né? As casas eram os aparelhos, você precisava se reunir fisicamente. Hoje, você está no grupo aqui, o WhatsApp, falando com pessoas do mundo inteiro. Agora, as pessoas vão estar com medo de falar no WhatsApp, porque será que se eu estou falando com o Roma, e se o Roma conhece um dos 8? E se o Ricardo conhece um dos 8? E eu estou num grupo de WhatsApp com ele? Então, eu vou poder ser indiciado? O meu WhatsApp vai se quebrar? É isso que eles estão criando um isolamento psicossocial. Agora, Ricardo... Você está entendendo? Vai muito mais grave do que a gente imagina. Exatamente. Pegando a parte da psicanálise, isso vai criar um temor e um medo infinito. E eu quero falar isso com a Duda. Duda, você é uma pessoa ativista. Eu posso dizer que você é ativa e ativista. Você tem um Instagram, eu te conheci inclusive pelo Instagram, e você põe o dedo na ferida, você põe o nome aos bois. Será que as pessoas vão ficar com medo agora, você estiver andando na calçada, vão desviar da calçada? Porque se você cruzar com a pessoa, cruzou com você, ficou 5 minutos falando do arrastão da praia, já vão falar que está junto da menina que é antidemocrática. E aí? O que eu quero fazer aqui, eu quero trazer uma reflexão. Vamos esquecer política. Esquece Bolsonaro, esquece Lula, esquece essa briga. A gente está falando de direito. Vamos supor que isso daqui sejam os nossos direitos fundamentais. Eles pegaram e fizeram isso daqui. Acabou. Não tem mais. Não tem. Não existe mais devido processo penal. Não existe mais privacidade. Você pega o nome da coisa em si e reflete sobre isso. Super quebra de sigilo. É como estava acontecendo naquele grupo lá dos empresários. Exatamente. Que um falou assim, nossa, eu prefiro uma ditadura a esse governo. Gente, é um desabafo, é uma metáfora. E a pessoa não consegue mais agora ter essa tranquilidade de desabafar com os seus. Com os seus, Jamil. Aí George Orwell, em 84, ele disse o Ministério da Verdade. Não é isso? Que existia o Ministério da Verdade, que ia dizer, olha, isso é verdade, isso é mentira. Já tá tendo isso aí. É o que eu quero falar agora. Já tá tendo isso aí. Você já percebeu, olha aqui. Da AGU? Olha lá, governo cria pasta de combate à desinformação. Vou ler aqui para vocês. Olha que interessante. Olha lá, sob o novo governo, a Advocacia Geral da União oficializou a criação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Sempre tem o nome democracia no meio, né? Que servirá para combater a desinformação. No texto, destaca-se que a Procuradoria deve, abro aspas, apresentar a união judicial e extrajudicial em demandas e procedimentos para respostas e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas, fecho aspas. No documento, que tem 51 páginas e só utiliza da palavra desinformação uma única vez, além de não descrever os critérios que serão utilizados pela área para definir o que seria ou não uma fake news, e muito menos como será a estrutura da nova Procuradoria e qual metodologia para o monitoramento dos fatos será utilizada. Então vamos lá. O que é fake news? É abstrato, é totalmente... não, você criticar o governo já vai ser considerado fake news. Então, se você... É o negócio. Mas aí que tá. Como é abstrato, como é que eu vou saber se eu vou estar ou não cometendo crime, Jamile? Gente, na minha visão, isso daí é aquilo que a Duda acabou de falar. Tá virando uma ditadura, porque essa pasta vai contra uma pessoa que vai falar a favor do governo? Não.
Ela vai ajudar, vai beneficiar, vai dar apoio, vai ser artista, vai conceder algum benefício. O algoritmo vai promover. Agora, se for contra, essa pasta está vindo para nos calar mais ainda. Esse é o objetivo. E detalhe, eu queria só voltar um pouquinho, que o objetivo dessa investigação entre os 8, entre essas 8 pessoas, não foge do objetivo principal que iniciou-se com a caçada contra o ex-presidente, que é o quê? Isso não é eu que estou falando. Todos os sites, eu te convido aí, faz uma pesquisa agora, todos os sites vão colocar lá que isso vai chegar no ex-presidente da República. Né? Eu tenho até medo de falar. Não, o Bolsonaro você pode falar. Então, assim, o objetivo é procurar alguma coisa, porque até agora não encontraram nada para decretar uma prisão contra ele. Então, eu vou procurar nesses 8 para ir caçar entre mais 10, mais 15, sei lá o que for, até que chegue alguma palavra que possa englobar alguma responsabilidade que vai atingir o Bolsonaro. E essa é a minha visão simples, clássica, e não só a minha, como de todas as mídias, todos os sites que eu li. O Ciro já tinha falado isso aí, né? Já tinha. O Ciro já tinha falado. Cirão do coração. Faz tempo que a gente não fala de Cirão. Já tinha falado isso aí. Tem uns vídeos dele repipocando, para usar uma palavra que você gosta, Ricardo, repipocando aí na internet, ele falando: imagina quando o Lula voltar cheio de ódio do povo brasileiro, porque ele se acha o rei, ele se acha o querido e não sei o quê. Gente, parece piada, mas não é não. Parece piada, mas não é não. Se você aí achou que ia ser diferente... E olha, isso já aconteceu no passado, tá? Isso aconteceu no passado. Teve uma época em que o Ricardo falou, se você fosse pego ali num aparelho, não importa se você estava ali só tomando uma, trocando uma ideia. Era cana para todo mundo, ninguém queria saber o que você estava falando ou não. Teve uma época no Brasil em que se você se reunisse 3 numa esquina, a polícia já te prendia, já te levava para um lugar de onde ninguém sabia se você ia sair ou não. E coisas horríveis aconteciam nesse lugar. Agora eu vou te jogar uma provocação. A gente tem 2 funis que nós acabamos de falar. Um é: você pode ser indiciado a qualquer momento simplesmente pelo fato de ser amigo de uma pessoa. Segundo, você pode ser indiciado por algo abstrato, porque não tem critério e não tem metodologia. Então, qual vai ser o fim desse funil se ninguém parar esses 2 pontos, que você pode ser indiciado por algo que você nem sabe se você está cometendo crime ou não? É muito preocupante, né? Mas eu quero fazer um comentário a respeito da criação dessa procuradoria, né? Procuradoria da União de Defesa da Democracia, né? Isso está vinculado à AGU, Advocacia Geral da União. A gente não deveria, em regra, se preocupar com isso, né? Porque é uma criação de uma Procuradoria de Defesa da Democracia. Aliás, quem seria contra uma Procuradoria contra a democracia? A nominalização aí, né? Aliás, alguém quer uma Procuradoria antidemocrática? Acho que ninguém, todo mundo quer. A gente vai ver essa criação dessa procuradoria por meio de um decreto, tem 51 páginas, eu li boa parte deles e o teor é muito positivo. Ele autoriza a procuradoria representar a União, até por isso que é uma procuradoria, é formada por advogados, né, que representam a União nesses combates à desinformação. Aqui é onde a gente vai refletir com mais preocupação. Não teria problema ter uma Procuradoria de Defesa da Democracia. Não teria problema combater a desinformação. O problema é qual é o conceito na cabeça dessas pessoas e qual é a régua que vai medir o que é e o que não é desinformação. A gente precisa lembrar que esse governo eleito, há alguns meses atrás, era uma chapa de oposição na corrida eleitoral. E quando era uma chapa de oposição, por suas petições, por seus advogados, se dirigia à Justiça Eleitoral constantemente, quase que diariamente, pregando ofensa ao sistema eleitoral por desinformação, alegando que muitas coisas eram desinformação. E aí, se o conceito for o mesmo, a gente pode começar a se preocupar, porque opinião pode ser desinformação, notícia pode ser desinformação, informação pode ser, na cabeça dessas pessoas, desinformação. Então, essa é a grande preocupação, que casa muito com o que você refletiu muito bem e fez essa conexão, Ricardo.
Porque daí qualquer coisa pode ser. Se eu te conto uma notícia, eu te dou uma opinião, você compartilha com o colega no WhatsApp, no grupo, e aí nós três aqui já estamos no alvo, né? E vai contaminando um ao outro por causa de uma opinião, por causa de uma informação. E aí o que acontece com a sociedade de forma geral? Começa a perder outro direito. A gente já viu, né? Liberdade de expressão, liberdade agora... De ir e vir. De ir e vir. Foi na pandemia. Liberdade de ter rede social. Agora as pessoas não podem mais ter liberdade de pensar e de manifestar Expressar o seu para o seu colega. Não pode manifestar publicamente, não pode manifestar nem individualmente mais. Então a gente tem que olhar com muita preocupação. A criação por si só da Procuradoria não é um risco, porque a Procuradoria vai agir por seus advogados peticionando. Quem decide, quem toma a decisão final vai continuar sendo o Judiciário, mas é um primeiro passo aí que a gente precisa acompanhar com muita atenção. Precisaríamos mesmo era de conceituar e de estabelecer limites, regras, filtros para saber o que é ou não uma desinformação, uma fake news. Porque senão tudo vai ser, né? Aquela minha opinião que eu dei sobre qual seria o objetivo desse processo, dessa acusação que gerou essa quebra de sigilo telefônico, já poderia ser uma desinformação da minha parte. Mas isso é uma opinião minha, né? E aí, o que eu iria responder nessa situação? Então, assim, é uma coisa muito preocupante. Se você falar mal de um programa social do governo... Não, e outra, vamos supor... Aliás, é isso que o decreto fala, de desinformação relacionada às políticas públicas. Então, mas aí tá. Critiquei um programa social, pronto, já era. Você entendeu? Olha, eu queria que esse programa fosse melhor. Uma crítica, às vezes, construtiva. Às vezes... E o que é construtivo? Porque o problema é esse, né? O que é... Primeiro, o que vai ser a desinformação? E outra, como vai ser feita essa avaliação? E por quem vai ser feita essa avaliação? Mas essa é a questão. O Nelson acabou de falar. Ok, decisão final vai ser dos próprios julgadores, que são os juízes. Ocorre que os juízes têm como parâmetro hoje em dia as decisões do STF. E aí é o que, de maneira clara aqui, é o que vai matar todos. Eu quero saber da Duda, porque se a Duda estivesse aqui do meu lado, ela está chutando a minha perna nesse exato momento e torcendo o meu braço para querer falar. Eu sei que ela está desesperadamente querendo falar. Fala, Duda! E eu tava mesmo. Mas a questão é, o grande perigo disso tudo é aquilo, eu acho que o Kobayashi trouxe um ponto muito bom. Eles brincam muito com as palavras, né? É mais uma tática orwelliana por parte deles. Eles brincam com as palavras. Não, é uma secretaria democrática de combate às fake news. Até aí, tudo ótimo. Pô, beleza, uma secretaria democrática, combate às fake news, nada de ruim no nome, certo? Errado. Errado, porque na prática, eu acho que o que a gente precisa manter em mente é que nada torna um agente do Estado incorruptível. Nada faz com que um agente do Estado seja um ser humano melhor do que eu, um ser humano melhor do que qualquer um que está assistindo ou que qualquer um que está na bancada. Nada faz com que um agente do Estado seja um santo que não pode ser criticado de forma alguma. Por quê? Porque o agente do Estado não se torna um semideus ou um super-humano só porque ele vira um agente do Estado. Ele continua sendo uma pessoa. E não existe essa de pessoa imparcial. As pessoas vão agir com base naquilo que elas acham que é o correto a ser feito. E se o que esse cara, que seja lá quem for, que fique responsável por analisar qualquer um desses processos de ataques antidemocráticos e fake news, etc. E se essa pessoa achar que, por exemplo, eu tecer uma crítica a um ministro é um ataque à democracia? Olha só, isso significa que de fato é um ataque? Não, não é um ataque. Mas se o entendimento da pessoa é esse, a coisa fica muito perigosa. Porque o agente do Estado, ele é só um ser humano. Ele é só um ser humano. Ele não é um deus, ele não é incorruptível. O Estado não é uma entidade mágica, santa, que não comete erros. É um grupo de pessoas, pessoas com objetivos a serem atingidos. E esse que é o problema quando você tenta criminalizar uma coisa tão subjetiva quanto fake news, quanto atos antidemocráticos, porque é subjetivo. Na verdade, nada disso é crime aqui no Brasil, nada disso consta em Código Penal nenhum, nada disso é crime. Nem devia estar sendo taxado como crime, porque, sinceramente, mentira sempre existiu desde que o mundo é mundo. Você criminalizar a mentira
abre porta para tanta coisa ruim acontecer, abre porta para falsa acusação, abre porta para imparcialidade, abre porta para gente sendo presa injustamente. Então, você tentar transformar algo tão subjetivo quanto fake news em um crime contra a democracia e etc., é muito perigoso, porque quem é que vai estipular o que é fake news, o que é antidemocrático ou não? Se a pessoa tiver qualquer interesse esdrúxulo por ali, ela acaba com o país se ela quiser. Esse que é o problema de você atribuir para um agente do Estado tanto poder assim sobre a população, principalmente num tema tão subjetivo quanto esse blá 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 de combate a fake news e atos antidemocráticos que a gente já está acostumado, e a gente sabe que geralmente, na grande maioria absoluta dos casos, vira uma zona no final. Eu tenho um medo muito grande, sabe do quê? Você já deve ter ouvido falar de Joseph Overton, a janela de Overton. Sim. Cara, eu vou tentar falar para o público, depois eu quero um tweet de cada um, aí, um minutinho de cada um, mas para o pessoal de casa refletir. O que acontece? Até um corte meu viralizou quando eu falei assim, imagine se você fizesse uma terapia todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, você mudaria o seu comportamento, sua forma de pensar? O Vilela falou sim, eu falei, isso é o que o telejornal faz, a novela faz, o seriado faz. Isso que nós estamos esse corte, inclusive. E isso que nós estamos fazendo agora é, de forma inconsciente, o recorte da janela de Overton. A janela de Overton diz o seguinte, se você estiver dentro de casa, você vai ver o horizonte através de uma janela. Então, de repente, se eu me posicionar em formas diferentes, ou seja, se a janela estiver dando foco em lugares diferentes, eu vou ver uma realidade diferente, ok? Ok. Então, eu só vejo a realidade que a janela me mostra. Olha que loucura. A gente tinha o costume no Brasil de xingar a mãe do juiz, não era assim? Juiz ladrão, né? Político. A honra da mãe. E você tinha e ainda tem atributos jurídicos para ser indiciado por calúnia, difamação. Olha, você falou uma mentira, você me ofendeu, você prova isso que você está dizendo. E já existiam os aspectos jurídicos. Só que, aos poucos, a gente hoje já não escreve do jeito que quer escrever e acha que está normal. Você não escreve mais crime, aborto, estupro, mesmo se for para o bem. Eu fiz um vídeo de uma análise onde eu estava mostrando como você tem que se precaver contra um estupro. Como eu usei a imagem daquele cidadão lá, o anestesista, e eu falando como você tem que se precaver, eu tomei um strike, ou seja, eu tomei uma punição do Instagram. Não, você não tem que falar sobre isso. Mesmo eu querendo falar para alertar. Hoje eu duvido que os senhores e as senhoritas escrevem com todas as letras nas redes sociais, e você de casa também, todas as palavras que vocês querem usar. Ou seja, algo na janela de Overton que era inadmissível, a gente já começou aceitável. Daqui a pouco a gente está achando como normal. Daqui a pouco a gente está vendo como regra. E não só regra, como estão dizendo que vai ter um ministério. Vocês estão entendendo aonde a gente está chegando? A gente está chegando de algo que era inadmissível para algo usável. Eu estou usando isso nas redes sociais para tudo bem, isso não vai mudar a minha vida, para algo que pode impactar a minha vida de uma maneira irreversível. Marcelo Suano sentou aqui, esse homem mexeu com a minha vida. Sabe por quê? Ele só falou uma frase. Ricardo Ventura, essa é a voz do Suano. Ricardo Ventura, um direito retirado nunca é retornado. Isso fez eu não dormir até hoje. Um direito retirado nunca é retornado. E é o que a gente está aceitando e a gente está acreditando como normal. Eu quero que você me dê um tweet sobre isso. O mais grave disso tudo é exatamente essa última frase que também mexe muito comigo. As pessoas estão achando tudo isso normal. Estão achando que não vai dar em nada. Bom, eu queria falar sobre o efeito cliquê no direito, que é o contrário, é através das conquistas. Um direito conquistado nunca deveria ser perdido, né? E a democracia, o Estado democrático, o devido processo legal, são direitos como esse. Infelizmente, a gente está vendo o contrário com medidas como essa. Jamile. Sabe qual é o problema? O problema é que, antigamente, o juízo de primeiro grau, se praticasse qualquer ilegalidade, você conseguiria reverter na Suprema Corte. Ocorre que o que a gente está vendo são práticas contra a Constituição sendo promovidas
pela Suprema Corte, como, por exemplo, a retirada da nossa liberdade de expressão, né? Então, assim, o povo está se acostumando, eu nem vejo dessa forma, eu vejo que o povo está assim, ó, com receio de o que isso vai dar? Como é que a gente vai agir? Porque se nem os nossos parlamentares, se nem as outras pessoas que poderiam estar brigando por nós não estão fazendo, como poderíamos agir? Duda, 30 segundos. Eles estão aparelhando toda a máquina pública, todos os nossos sistemas, para realizar uma caça às bruxas a qualquer um que aponte essas injustiças. E o pior, eles taxam tudo isso de defesa da democracia. Ou seja, para defender a tal da democracia, a gente precisa arregaçar com ela. É isso que eles estão fazendo. É muito perigoso. E eu quero que você de casa escreva o que você está achando disso tudo. E aqui você pode comentar que ninguém vai bater na tua porta porque você xingou o Roma, ou a Jamile, ou a Duda. Você não pode me xingar, mas xinga esses daqui, ó. Você acha que para vender, seja algum produto ou mesmo se vender em uma negociação complexa, você precisa de um dom? Se você acha que sim, fique tranquilo. É um erro comum, mas em tudo em vendas e persuasão são técnicas. E eu peço que você me permita a passar todas essas técnicas, hacks, macetes no meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert nas vendas. Eu tenho mais de 30 anos de experiências com vendas e juntei todo esse conhecimento que eu tive na prática nesse curso. E você verá a transformação que ele vai causar nas suas vendas, como já causou nas de outros alunos. Para garantir a sua vaga, é só acessar niucursos.com.br, NIU cursos.com.br. E se você utilizar NIU25, você vai ganhar 25% de desconto. Só basta utilizar o cupom NIU25. Finalize a sua inscrição e aproveite, pois o cupom será válido por pouco tempo. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu quero saber o seguinte, seu Roma. Sim. Você já entrou numa churrascaria? Ele não está acostumado com essas perguntas, né? Você já entrou numa churrascaria e antes de comer a picanha, você já estava flertando com o pudim de leite ali do lado? Hã? Vou te responder com outra pergunta. Você acha que para manter essa infraestrutura, eu olho primeiro para o pudim ou para a picanha? Para o pudim. E você, CrossFit, antes de você começar a fazer o exercício, você já olha para aquela barra de whey protein e fala assim, me espere que eu vou lhe usar. Hã? Eu pensei que ele estava falando com o Nelson. Não, você que é CrossFit, você é a CrossFit da mesa, hein? Gente, na realidade eu estou em off, então em off a gente pode comer e eu vou falar, eu como para poder depois, já pensando na sobremesa. Eita! Com certeza. Por que eu pergunto isso, Nelson? Sabe por quê? Porque o Lula já tá pensando na sobremesa, bicho. O Lula nem sentou na cadeira, ele já tá pensando, companheiros, como é que nós vamos fazer em 2026? Olha aqui, ó. Sem ao menos completar uma semana como presidente, aliados de Lula já pensam em 2026 e não descartam a possibilidade do petista disputar a reeleição. A revelação foi feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo o petista, a vontade de Lula é consolidar a democracia. Eu tenho uma questão sobre isso daí. Que novidade. Sabe o que acontece? A direita precisa aprender com a esquerda. Você percebe que isso é seeding, é semear, é você trazer outros assuntos para que nós fiquemos discutindo, ao invés de discutir o que está acontecendo agora. Eles testam possibilidades, eles jogam possibilidades para que a mídia, para que o público fique pensando sobre aquilo no mundo da abstração e esquece de ver o que está acontecendo agora. Você pensa dessa forma, Jamile?
Ah, com certeza. Esse teu pensamento aí foi o que eu sempre trouxe nos blocos. Não sei se você parou para... Sim. Gente, é política. Eles são muito sábios. Eu digo, os advogados da direita, eles estão apanhando e tem que aprender mesmo com os advogados da esquerda. Né? Então, assim, eles estão agindo e pensando, igual um jogo de xadrez. Calma lá, eu vou manter essa pedra aqui ou vou levar para cá? Não, mas se eu levar para cá vai ter várias consequências. O que mais vai atrair? Então, a jogada na posse foi justamente isso. Iniciar levando vários tipos de pessoa e são essas pessoas que mais vão me trazer votos. E outra, e discutir, aí fica discutindo a roupa da primeira-dama, aí fica discutindo se podia ter o cachorro ou não, você entendeu? Ah, podia levar o cachorro ou não podia levar o cachorro? E aí você acaba minando aqueles objetivos. Cheio de assunto satélite. Exatamente, assunto satélite. E o primordial, o essencial ali, ó. Eu não vejo, a gente não pode nem falar, né? Mas é tipo assim, eu lembro que há pouco tempo nós tínhamos dúvidas sobre algo, que não tivemos respostas e acabou a discussão. Ou seja, a gente não vai mais falar sobre esse assunto e agora nós vamos falar sobre 2026. E aí, o homem da cidade do ovo? Como é que você vê essa situação? Você que é lutador de jiu-jitsu, a cidade do ovo e a cidade do judô também. Sim. Lá é a terra do Sensei Umaquaqueba, que é um nome fortíssimo. Fortíssimo. Pois é. Mas vamos lá, eu quero falar... Você sabe que todo sobrenome japa me dá pavor. Ah, é? É. Mas o Sensei Umaquaqueba é de dar pavor. Não, o cara quando você é Nelson, você é Nelson... Kobayashi. Kobayashi é Kobayashi é um golpe, cara. Entendeu? Kobayashi, entendeu? Você tem um Kobayashi no cara. Mas fala aí, Nelson. O que você acha? Não falando sobre 2026, mas falando sobre 2002, aconteceu na Copa de 2002 um episódio em que o Ronaldo, que era atacante da seleção brasileira, ele estava com problemas de lesão ali já próximo da semifinal da Copa do Mundo, né? E essa era uma notícia que incomodava não só a comissão técnica, porque revelava uma fragilidade da seleção brasileira e poderia gerar informação para os oponentes, né? E naquela época, o Ronaldo partiu dele a ideia de cortar o cabelo, corte cascão. Né? No outro dia, ninguém se falou, nenhum veículo de imprensa noticiou mais a questão da possível lesão. Todo mundo só falava do corte cascão. Boa. E agora, vendo essa notícia e a ilustração que você fez, Ricardo, isso fica muito claro que parece que o novo governo já está com um corte cascão aí, está falando sobre 2026. É isso aí. Para esconder as fragilidades do governo. Perfeito. Né? Para esconder aquilo que poderia ser, sim, munição para a oposição, né? Como o outro time poderia usar em 2002. Então é uma ilustração que a gente traz para lembrar. Talvez nem tudo seja de fato notícia relevante, né? Em 2026 tem muita coisa para rolar daqui até lá, 4 anos, muita coisa acontece. Quem está no governo às vezes vira oposição, quem está na oposição, a gente viu aí algumas cenas, né? Já vira tem muita gente já vira casaca, vira a situação também, né? Até pensando nisso, alguns ali companheiros não ganharam o ministério de tanta relevância, né? Vamos ver, por exemplo, a Simone Tebet, que não ficou com a Fazenda como queria, né? Tem 30 e... 37. 37? Ainda faltou ministério? Tá faltando. É o maior ministério da América Latina, sabia? A Dilma tinha 39. A Dilma tinha 39? A Dilma tinha 39. E, falando nisso, né, mudando de assunto, não são só 37 ministérios, são mais de 500 cargos que foram liberados a partir da mudança na lei das estatais. Mais de 200 para cargos de direção e mais de 300 para conselhos de administração. Estamos vendo todos cargos muito bem remunerados. Estamos vendo um velho filme. E mesmo com tanto corte do bolo, mesmo assim... não conseguiu agregar todo mundo. Aí tá tendo briga em relação a esse assunto. O pessoal tá reclamando do tamanho da fatia. Eu só queria complementar um negócio que você falou, doutora, a respeito de uns advogados aprenderem com outros. A impressão que eu tenho é que estamos numa corrida, só tem Ferrari e tem uns negros aí correndo de golzinho bola, né? Entendi. Entendeu? Então, inclusive era um questionamento que a gente chegou a fazer aqui antes. Será que a gente deveria... adotar determinada tática ou não, né? Mas será que a gente vai se tornar igual a ele se a gente usar a mesma tática de combate? Existe um princípio que é improvisar, adaptar e superar.
Né? É muito interessante isso que tu falou, sabe? Porque o doutor não vai me deixar mentir. Quando a gente está com um processo... Não minta pra mim. Não pode. Olha o merchan. Não minta pra mim. Quando nós estamos com um processo, e aí às vezes vem aquele cliente com mais de 2.000 provas, aí você tem que fazer uma peneira. E aí quando você está fazendo a peneira, você analisa, calma lá, qual é a consequência de eu pegar essa prova e juntar dentro do processo? Será que vai ser bom para o meu cliente ou não? E aí a esquerda ela é muito boa, eu fico admirada com a esquerda. Perfeito. Porque ela é muito esperta. Ela, calma lá, isso daqui vai ser bom ou não vai ser? Eu vou jogar, mas eu vou utilizar outra estratégia para abafar esse assunto. Deixa eu chamar a Duda. Tem a antecipação também. Também. Né? Mas deixa eu chamar a Duda. Duda, por exemplo, o Randolph, ele pulava a cada 2 dias no colo da STF. Ele ia saltitando ali, né? E pulava lá no colo da STF, reclamando de tudo e de todos. E aí as pessoas passavam mais tempo se defendendo do que fazendo perguntas propositivas, construção de provocações propositivas. A direita ficava só se defendendo, como foi os 4 anos do Bolsonaro. O Bolsonaro passou 4 anos se defendendo e não tendo tempo para usar o tempo dele de mídia, de modo propositivo. Olha o que eu fiz, olha o que eu entreguei, olha... Não, era, mas você quer que isso aqui... E ele ficava toda hora se defendendo. Então, essa tática de bater, você não acha que a direita tinha que aprender, Duda? E tipo assim, olha, vamos encontrar tudo que tem de falha e vamos começar a bater, para que eles sejam agora a vidraça. E eles precisam, porque ainda eles estão criando pauta. Você vê, Lula 26, estão criando pauta. E aí o pessoal fica, não, porque não pode. Porque... Então, o que você vê em relação a essa estratégia, como até o Roma falou? Vamos modelar? Vamos fazer igual? Ou vamos ser limpinhos e, não vamos nos igualar? Vamos ficar nas 4 linhas? O que você acha? Você falou que eles pautam a discussão, né? Existe um livro... Ele chama Rules for Radicals, Regras para Radicais. É um livro que não tem traduzido, se eu não me engano. E me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que o escritor desse livro é o Saul Alinsky. O Saul Alinsky foi professor do Barack Obama, da Hillary Clinton e etc. E existe esse livro, Regras para Radicais, que, se eu não me engano, é desse autor. E no Regras para Radicais, ele basicamente escreve como que toda militância de esquerda se comporta, qual é a estratégia deles, quais são as regras dos radicais, daí o nome. E uma das regras é justamente você acusar o seu inimigo de qualquer coisa, seja ela verdade ou não. Porque a partir do momento que você faz uma acusação que tenha um peso negativo sobre o seu inimigo, ele vai ser obrigado a perder tempo se defendendo. Por exemplo, na época da campanha, quando simplesmente fizeram uma propaganda dizendo que o Bolsonaro era canibal, entendeu? Então, quando você faz uma acusação pesada, o seu inimigo, o seu oponente, o seu rival, enfim, ele vai ter que perder tempo se defendendo, porque se ele não se defender, aquilo ali passa por verdade. E é isso que a esquerda faz, e eles fazem isso muito bem, porque eles não têm nenhum tipo de moral política. Eles não têm moral política, eles vão te acusar de qualquer coisa, seja de canibalismo, seja de pedofilia, seja de genocídio indígena, seja de qualquer coisa, só para você ter que gastar o seu tempo se defendendo. E de quebra, você ainda pode acabar se sujando, dependendo da forma como você se defenda. Essa que é a tática da esquerda, e é por isso que eles conseguem pautar as discussões. E eles não pautam os assuntos da direita apenas. Eles não fazem isso só para tirar o foco da direita de cima deles. Eles fizeram isso na posse. Levaram uma pessoa com deficiência, levaram uma catadora de lixo, levaram homossexual, levaram cachorro, levaram tudo quanto era tipo de grupo, levaram criança. Para quê? Porque aí a galera de esquerda que votou neles fica deslumbrada, né? Em nenhum momento eles vão pensar em, não, mas o que ele vai fazer economicamente, o que ele vai fazer na infraestrutura, o que ele vai fazer na educação, na saúde? Não. Ele é o presidente que subiu a rampa com um homossexual, que era pessoa com deficiência, com uma catadora de lixo, uma criança e um cachorrinho. Que lindo, é o governo do amor. Essa é a tática que eles usam. E aí eles conseguem tirar o foco tanto da direita quanto da esquerda. E acaba que ninguém presta atenção no que realmente
tem importância. A esquerda não enxerga os erros deles e a direita não ataca nos pontos que são importantes. Então, a gente realmente precisa começar a prestar mais atenção, sabendo dessa regra que eles seguem, começar a contornar isso, para que nós sejamos quem pauta a discussão. Porque a gente não pode deixar eles pautarem o que a gente está discutindo. Óbvio que vai ser pauta as coisas que eles fazem, etc., porque questões econômicas refletem todo mundo. Mas, por exemplo, o cara apareceu falando que queria reeleição em 2026 e pronto. Tá todo mundo falando disso. Eles pautaram a gente. Quando é assim, quando são coisas tão pequenas, tão bobas, tão irreais, a gente não tem que perder tempo deixando eles pautarem de forma alguma. A gente tem que ser inteligente. E aí eu quero trazer para vocês, então, o seguinte. Porque sabe que esse homem aqui viu o Pelé jogar, né? Esse cara aqui deve ter uns... Ele não aparenta, mas tem uns 73 anos, né? 74. Você viu o Pelé jogar? Cara, eu tenho memória de estar em casa, eu pequenininho, pequenininho. E o meu pai na época era vivo e comentando do Pelé no Cosmos. Putz. Assistindo um jogo do Pelé no Cosmos. Eu acho que ele tem a mesma idade. Já em fim de carreira. Já. O Pelé eu lembro. Eu era menininho. Eu também, eu lembro. A última. Assim, eu vi o Pelé jogar. Eu vi o Pelé jogar. Mas eu vi justamente numa carreira. Eu lembro que ele deu uma carreira no Cosmos. Ele fez um jogo de despedida no Cosmos. Isso deve ter sido 70 e alguma coisa. 7-4, 7-4, 7 alguma coisa? 7-7. 7-7. É isso aí, 7-7. Ele fez um jogo de despedida e eu vi. Então a gente pode... Aqui a mãozinha, soquinho. Nós vimos o Pelé jogar. Sim. Tínhamos 7 anos de idade, mas vimos o Pelé. Agora, a população em geral, né, os brasileiros em geral, não viu o Pelé jogar. Mas ele faleceu no dia 29, né, de dezembro, foi sepultado. Foi um velório de segunda para terça, 24 horas de velório. E ele, olha que interessante, quanto que o Lula trouxe de espectador lá, no Lulapalooza lá? Menos de 30 mil. A polícia falou 40 mil lá e tal, Que fosse. Sabe quantas pessoas foi calculado? Você estava lá no meio, Tava lá. Mais de 230 mil pessoas. Só para afinar, 270 mil pessoas em 24 horas passaram pelo lado ali da tenda onde estava. 270 mil passaram ali. 230 na cidade e 270 mil passaram por ali para dar o último adeus ao Pelé. E aí, o que representava Pelé? O que representa os artistas? Assim, os artistas não, os ídolos, né? O artista não, mas o ídolo. O brasileiro está carente de ídolo? Não se vê nomes com tanta relevância como um ídolo como foram Ayrton Senna e agora, mais recentemente não, né? Com ainda remanescendo entre nós o Pelé. O Pelé teve uma história digna de muitos aplausos, né? Como é que uma pessoa é mundialmente conhecida no futebol, por exemplo, sem ter jogado em nenhum time da Europa? Perfeito. Foi mundialmente conhecido jogando pelo Santos e pela seleção brasileira, né? Claro que muito mais conhecido pela seleção, sendo um campeão do mundo aos 17 anos como protagonista numa final em 1958. Uma pergunta, você conhece muito. Outra pessoa, até os dias atuais, fora o Pelé, teve esse alcance que o Pelé teve? No meu ponto de vista, não. Talvez os colegas saibam dizer, mas imagino que não. Nem o alcance, nem as marcas que o Pelé atingiu, até hoje ninguém nunca teve. O Pelé parou uma guerra, né? Aliás, tem uma loja especializada em futebol em Santos, que vende camisetas, enfim, tudo relacionado ao futebol. Nos últimos dias, obviamente, que houve muita procura por camisetas do Pelé e do Santos. Tu sabe qual foi a campeã de vendas? Qual? Uma que faz alusão à guerra que o Pelé interrompeu. Isso. Tem uma camiseta lá que vem... É bem bacana, é para colecionador mesmo. Vem com os dizeres, as datas... Foi na África? Foi na Nigéria em 1969. Isso. Uma guerra civil. E a camisa é toda estampada com motivos tribais africanos e tal. Uma das mais procuradas. Mas eu tenho uma opinião, Ricardo. Eu até queria a opinião de vocês, mas eu tenho uma opinião sobre o porquê nós não temos mais tantos ídolos. Porque nessa época aí... 20, 30 anos atrás, né? Até mais, né? Por exemplo, as informações chegavam através da grande mídia, né? E só chegava aquilo que era transmitido. Eu acho que com o advento das redes sociais, que as pessoas estão muito mais expostas, seja por si mesmas, seja pelas pessoas que estão em popularizou, volta, pulverizou e humanizou, porque agora você não vê mais só a qualidade das pessoas, passa a ver também os defeitos, passa a ver que são pessoas de carne e osso que diferente da época em que a TV só mostrava os grandes feitos, os gols, as conquistas, os títulos, né? A fama das pessoas, hoje a gente consegue ver também os defeitos,
as falhas, os deslizes. Eu acho que isso vai humanizando as pessoas e vai tirando as pessoas dessa condição de ídolo. É o que eu leio, por exemplo, para esse cenário mais atual. É uma boa análise antropológica isso daí. E também, até agora, a gente não teve ninguém que repetisse o que esses caras fizeram. A gente tá falando do Senna, do Pelé. Não teve ninguém que fez. Mas mesmo se você pega, por exemplo, você cata o Cristiano Ronaldo, você pega um Messi, você pega pessoas que realmente tiveram um resultado no esporte expressivo. Mas é como disse o Nelson, eu vou na linha do Nelson. Tanto é que o que a gente tinha quando a gente falava sobre artista de televisão? A gente acreditava que eles eram ricos, bem-sucedidos e inteligentes. Todos eles. Aparecia na televisão. Eram colocados como semideuses, né? O cara era... Só que daí apareceu... Eu falo que teve 2 momentos na televisão que quebrou isso. O primeiro foi o Pânico na TV, que eles começaram a mostrar o lado B do artista. A pessoa chegando de táxi, mostrando onde eles moravam. Lembra das sandálias da humildade? As sandálias da humildade. E um outro ponto foi o CQC, que mostrou o outro lado da política. Mostrando que aqueles políticos não eram inteligentes, eles se atrapalhavam, faziam perguntas, e começou a mostrar que eles eram estúpidos, que eles agrediam. Então começou a mostrar o lado B. E isso é importante, até sabe para quê, ô Nelson? Para que a gente perceba que qualquer um pode ser um ídolo. Qualquer um pode ser uma pessoa que se destaca. Às vezes a gente acreditava que era algo muito distante, você ser alguém que fizesse alguma diferença na sociedade. Vê hoje na política quantas pessoas a gente tem, que são milhares e milhões de pessoas, seguindo a Bárbara do Tu Atualizei, seguindo o Conrado, seguindo o Paulo Figueiredo, mais de 2, 3 milhões de seguidores juntando. Onde na política você ia ter 3 milhões de pessoas seguindo um comentarista? Eu acho que hoje o Brasil... Sabe, eu vou jogar essa provocação para a Duda. Os nossos ídolos são quem está envolvido com a política, vide Bolsonaro, que ele não é mais presidente, tem caravanas dos Estados Unidos indo para Orlando, simplesmente para falar, bom dia, Bolsonaro, quero tirar uma foto com você. O que você acha, Duda? Você que... Good morning. Good morning, Mr. President. Deu um panezinho ali no tempo. Então, voltou? Voltou? Deixa eu ver ou não. Não voltou. O que você acha? Você acha que teve essa situação? Os nossos ídolos são mais ídolos carnais, ídolos reais, com as suas dificuldades, com os seus erros, mas são pessoas que não só têm um resultado no esporte ou na TV, na arte, mas na nossa vida. É verdade. Né? Como esses comentaristas, como o Gustavo Gayer, como todas essas pessoas. Duda, ela voltou. Fala lá, Duda. Eu acho que é justamente isso que você apontou. As pessoas chegaram num ponto que a internet ela trouxe uma democratização tão grande do acesso à informação que as pessoas começaram a ter uma noção, de fato, de quem realmente tem importância na vida delas, de quem realmente pode trazer alguma mudança, de quem realmente importa, de quem realmente está trabalhando por nós. Então, eu acho que é isso que faz com que hoje em dia as pessoas tenham tantos ídolos que sejam pessoas que estejam no mundo real, ali cuidando de leis, ajudando pessoas, sabe? Parlando. Eu acho que é isso, porque as pessoas começaram a ter uma noção do que realmente importa. E a gente tem percebido que tem muita gente que está muito empenhada em ajudar a gente. E é por isso que esse pessoal atrai tanto mais admiração do que um artista ou um esportista. Óbvio que ainda tem ídolos muito grandes, por exemplo, o Neymar, que é uma pessoa que eu sempre tiro o chapéu, que ele tem aqui na minha cidade, ele tem o instituto dele, né, que ajuda diversas crianças, e aquilo ali com certeza tira muita criança do mundo do crime, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem dado mais atenção para as pessoas que realmente agregam alguma coisa de valor para a sociedade. Eu acho que isso é muito bom, eu acho que é muito importante. Roma, 30 segundos para o primeiro programa do ano. O que você vai deixar de mensagem? Mensagem? que difícil, hein, Ventura? Que difícil. A mensagem que eu posso deixar, única, é de fé, esperança e amor, mas o amor verdadeiro, o amor que cuida, o amor que zela, o amor que quer o bem do próximo. Essa é a mensagem que eu quero deixar e para todo mundo ficar muito esperto. Eu já disse isso num programa aqui, vou dizer de novo, Ventura. O porco, quando entra no castelo, ele não se torna rei, mas ele transforma o castelo num chiqueiro. Jamile. Perfeito.
Forte? Gente, é o seguinte, eu coloquei inclusive na minha rede social privada uma foto do antes de treinar e depois e a minha evolução. Né? Muita gente disse assim, mas Jamile, como? Constância. Né? Então, se você quer algo, se você deseja, se você tem um objetivo, lute por ele. E detalhe, mantenha-se firme, porque muitos desafios virão. Nelson. Bom, primeiro um prazer participar com vocês aqui no Linha de Frente do sábado, né, Ricardo, com o Fabiano Roma, com a Jamile, com a Duda. E é um momento que a gente tem que desejar esperança mesmo, né? Nessa primeira oportunidade em 2023, aqui é desejar que a gente tenha um ano bom, com direitos preservados, com devido processo legal, com contraditório, com democracia sendo mantida, apesar de tudo. Acho que a esperança nunca pode morrer, que essa seja a nossa mensagem, Ricardo. Duda, 10 segundos. 10 segundos, Duda. Apesar dos pesares, a gente tem um ano inteiro pela frente, muita coisa vai acontecer. E eu sei que bate um medo do que está por vir, mas ficar paralisado, em pânico e esmorecer não vai ajudar ninguém. Perfeito. Então, o que eu digo para esse ano é para as pessoas continuarem de cabeça erguida, defendendo o que elas acreditam, Boa. porque é só isso que vai ajudar. E o meu recado é o seguinte, fique atento, lute pelos seus ideais, não desista e vamos juntos, porque tem muita coisa que a gente pode conquistar, não se calando, não se cale. Até mais, pessoal, esse é o Linha de Frente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.